esses presentes maravilhosos. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Quero ministrar uma palavra nessa noite falando sobre o poder e a influência do reino de Deus. Amém? Amém. Reino de Deus, seu poder e sua influência. Mateus capítulo 6. Quem encontrou, diga amém. Versículo 10 diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Vamos falar todos juntos? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Amém? A mensagem do Evangelho do Reino é a mensagem que nós devemos carregar. Quando nós falamos do reino de Deus, nós estamos falando de verdades espirituais que foram destinadas a nós como igreja. A igreja de Cristo na terra, ela tem a responsabilidade de expandir o reino de Deus. Quando nós começamos a entender a verdadeira significância do que Jesus começou a fazer, e eu gosto muito do livro de Atos dos Apóstolos, porque o início do livro de Atos dos Apóstolos, o Lucas escreve dizendo: esse é o relato das coisas que Jesus começou a fazer. Amém? Amém. Mas não terminou. Ele terminou tudo o que dizia respeito à antiga aliança, tudo que dizia respeito ao antigo pacto, tudo que era problema espiritual que nos impedia de fazer qualquer coisa para Deus. Ele completou a obra quando ele disse: está consumado. Mas no livro de Lucas, no livro de Atos, Lucas escreve dizendo: esse é o relato das coisas que Jesus começou a fazer. E nós podemos dizer que ele continua fazendo. Aleluia. Não mais num corpo de carne, hoje ele continua fazendo através do seu corpo, a igreja. Amém. Amém? Amém. E a ideia de Jesus, o projeto de Deus, o entendimento que Jesus tinha sobre o reino de Deus, era algo tão claro que Jesus ele não pregou outra mensagem. A mensagem de Jesus era sobre o reino de Deus. Ele começa em Mateus capítulo 4, versículo 13, depois no versículo 17, falando sobre a vinda do reino de Deus. E nesse versículo especificamente que nós acabamos de ler, nesse versículo, Jesus está ensinando os seus discípulos a orar. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Amém. E essa oração que Jesus está ensinando, sai Jesus, já profetiza, aleluia. Essa oração que Jesus está ensinando, ela não é só uma oração. O Pai Nosso não é só uma oração. Se você for entender o Pai Nosso só como uma oração, você vai perder 90% do que Jesus quer dizer através do Pai Nosso. O Pai Nosso é o resumo da vida de Jesus. Se eu pudesse chamar essa oração, eu não a chamaria de Pai Nosso, eu chamaria de o credo de Jesus. Era o que Jesus acreditava. Nós chamamos de Pai Nosso porque ele começa dizendo Pai Nosso. Mas no Pai Nosso, Jesus ele expressa o que ele acreditava em relação à sua missão, a Deus e a nós. Ele expressa isso com palavras, porque ele mesmo nos ensinou um princípio. O princípio foi: a boca fala do que o coração está cheio. Então Jesus não poderia orar outra coisa senão aquilo do qual o coração dele estava cheio. E ele vai falar de várias coisas nessa oração, nesse ensinamento. Ele vai ensinar várias coisas. Ele vai ensinar que Deus é o nosso Pai. Ele vai ensinar que Deus é o nosso provedor. Ele vai ensinar que a vontade de Deus é melhor que a nossa. Ele vai ensinar que Deus nos livra. Ele vai ensinar várias coisas. Mas você não vê Jesus pedindo coisas a Deus nessa oração, a não ser esse pedido. Quando ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, vem depois do primeiro pedido. Porque ele mesmo ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 33, o quê?
Buscai primeiro o reino. Então, o primeiro pedido de Jesus nessa oração é: venha o teu reino. Pergunta ao seu irmão: esse é o seu primeiro pedido em oração? O primeiro pedido de Jesus é o quê? Abençoe minha família? Abençoe minha casa? Abençoe meus negócios? Prover minha vida? Não. O primeiro pedido de Jesus é: venha o teu reino. Primeiro pedido. E quando eu digo venha o teu reino, eu estou dizendo para Deus: governe sobre mim. Porque reino fala de governo. Quando eu digo venha o teu reino, eu estou dizendo para Deus: Deus, eu quero que o Senhor governe a minha vida. Eu quero que o Senhor governe a minha vida. Porque Deus não é responsável por aquilo que Ele não governa. Deus só é responsável por aquilo que Ele governa. E é interessante entendermos isso porque no reino de Deus, o governo de Deus ele é absoluto, não existe espaço para questionamento. Você só tem duas opções: ou você obedece ou desobedece. Não existe em cima do muro. Em cima do muro já é do lado do inimigo. Tem uma historinha que o pessoal conta, né? Que uma pessoa estava indecisa e ela estava em cima do muro. E do lado de cá, os anjos de Deus guerreavam para ela pular. Mas do outro lado, o diabo não fazia nada. Parecia que o diabo já estava satisfeito com aquela posição. Então ele, curioso, perguntou para o diabo: por que você não se importa que eu esteja em cima do muro? Aí o diabo responde: porque em cima do muro já é o meu lado. O muro quem construiu foi eu. O muro é meu. Então muitas pessoas elas dizem assim: venha o teu reino, mas elas não querem que Deus de verdade governe sobre elas. Então quando Jesus nos ensina a orar dizendo venha o teu reino, Ele está querendo dizer assim: antes do reino de Deus se expressar através de mim, Ele tem que governar a minha vida. Era assim, Jesus não era governado pela terra, Jesus era governado pelos céus, porque tudo vem dos céus. As realidades que vemos aqui não são reais. Parece absurdo ouvir isso, né? Mas o que olhamos agora não é real. Hebreus diz isso, que as coisas que os nossos olhos veem foram criadas a partir daquelas que os nossos olhos não veem. Então Jesus não se movia pela realidade natural, Ele se movia pela realidade dos céus. Por isso Ele não acreditava em muita coisa que nós acreditamos. No meu ensinamento sobre fé, onde eu falo sobre fé, falando de Jesus como nosso modelo de fé, eu digo sempre que fé é pensar com a mente de Deus. O que é fé? É pensar com a mente de Deus. Nada mais que isso. Jesus tinha fé porque ele pensava com a mente de Deus. E por pensar com a mente de Deus, existem algumas palavras que Jesus nunca disse. E que se você for governado pelo reino de Deus, e se você for governado pela mente de Deus, se você exercer a fé, você nunca vai dizer essas palavras ou não deve dizê-las. Jesus nunca disse: não posso, não consigo, não vai dar e não tem jeito. Jesus nunca disse: não posso, não consigo, não vai dar e não tem jeito. Por que ele não dizia isso? Porque ele era governado pelos céus. Amém. Diga para o seu irmão: nos céus não existe não posso. Tudo é possível na dispensação de Deus. Amém? Amém. Não existe não consigo, porque não é baseado no que eu sou, é baseado no que Ele é. Amém. Não existe não tem jeito, pelo contrário, quando eu olho e não vejo a saída, Deus já tem tudo preparado. Deus nunca chega depois do problema, Ele sempre chega antes. Amém? Aleluia. Você vai olhar a Bíblia e Deus sempre chegou antes. Quando a fome chegou no Egito, José já estava sentado no trono há muito tempo. Quando a forca foi preparada para Mardoqueu, Esther já era rainha. Quando o homem caiu no Éden, o cordeiro já havia sido morto. Então no céu não existe não posso, não vai dar, não tem jeito. Diga assim para o seu irmão: Deus já deu um jeito. Diga assim: pode ter certeza, Deus já deu um jeito. Amém? E quando eu digo venha o teu reino, eu estou dizendo assim: eu quero o teu governo, eu quero pensar com a tua mente, porque eu não posso expressar o reino de Deus sem o governo de Deus sobre a minha vida. Amém.
Quando o governo de Deus se estabelece, a primeira coisa que acontece é que Deus põe em ordem o que está fora de ordem. É simples assim. Jesus não opera onde o caos está estabelecido. Por isso, quando a terra é sem forma e vazia, Deus primeiro diz, haja luz, e começa a criar. Então, Jesus diz assim, venha o teu reino. Mas para esse reino vir e ele se manifestar, os canais que Deus vai usar somos nós. Diga assim, meu irmão, somos nós. Eu e você. Nós somos criados para expressar o reino de Deus, o governo de Deus. Amém? Manifestar o governo de Deus. Existem duas formas de nós fazermos isso. A primeira é por meio do poder que o reino de Deus tem. O poder do reino de Deus não é dessa terra. Jesus diz isso quando ele vai ser preso. Ele diz, se eu quisesse, eu oraria ao meu Pai e ele enviaria quantas legiões de anjos eu quisesse. Ele disse para Pilatos, meu reino não é desse mundo. E Pilatos disse para ele assim, me responda, porque eu tenho poder para te soltar ou para te condenar. Jesus olha para ele e diz, nenhum poder te seria dado se dos céus não viesse. Então, o poder do reino de Deus está à disposição daqueles a quem Deus governa. Vamos repetir isso? O poder do reino de Deus está à disposição daqueles a quem Deus governa. Amém? Amém. Como esse poder se manifesta? De várias formas. E o mais interessante é que a igreja, durante muito tempo, ela desfrutou do poder de Deus. Ela até participou do poder de Deus. Mas existem duas formas de nós usufruirmos do poder de Deus. A primeira é usufruirmos do poder de Deus para responder às nossas necessidades. E a segunda é usar o poder de Deus para testemunhar do governo de Deus. Amém? Por exemplo, tem um momento da vida de Jesus em que alguém diz assim, Herodes disse que você não está com nada. Aí Jesus dá um surto assim de poder e começa a curar geral. Recebe a cura, recebe. Aí vira para o povo assim, agora vá lá e diga àquela raposa que os cegos estão enxergando, que os surdos estão ouvindo, e começa a falar. Então Jesus manifesta o poder ali para mostrar que ele tinha autoridade para aquilo. Ele faz aquilo, naquele momento. Então existe a manifestação do poder de Deus que me beneficia, amém? Através de curas, milagres, sinais, maravilhas que Deus pode fazer. Mas eu não posso tomar isso como aquela velha história que você já ouviu alguém falar da fonte da juventude, desenho animado, isso é assim? Todo mundo que encontra quer ficar com ele só para si. O poder de Deus à sua disposição não é para ficar armazenado em você. É para você liberar isso sobre a vida de outras pessoas. Amém? Você precisa liberar isso sobre a vida de outras pessoas. Então a igreja, durante muito tempo, ela testemunhou sobre o poder. Se você for nas grandes igrejas e o poder de Deus, no reino de Deus, é o que faz toda a diferença. Nós estávamos almoçando lá em Jequié e o pastor Leandro estava me contando algumas coisas de lá da África. E eu ficava brincando com eles. Disse, não é verdade, mas no fundo eu sei que é verdade. Ele contando que existe na região onde ele morou, nos países onde ele conheceu, pessoas que as balas não penetram nelas, são bruxos. Um exército. Se dispara o fuzil neles, as balas batem e caem. Não penetram. Ele disse, mas como ele se bruxaria? E ele disse assim, vocês aqui no Brasil não sabem o que é bruxaria. Lá existe bruxaria. Então, um nível de poder das trevas tão alto que se você vai pregar o evangelho nesses lugares sem a manifestação do poder de Deus, você pode ser envergonhado falando da verdade. E aí eu me lembro de uma experiência do Dr. T.L. Osborne quando ele estava pregando na Nigéria. E os muçulmanos interromperam a cruzada dele. E disseram, você não pode pregar nessa nação. E ele então parou de pregar e disse assim para o líder daquela comitiva de islâmicos, vamos fazer o seguinte, vocês creem que Allah é Deus? Sim, Allah é Deus, o único Deus. Pois eu creio que Jesus é Deus.
Então vamos fazer o seguinte, e aí os doentes ficavam à frente, quando ele pregava, ele disse, traga um coxo aqui. E eles pegaram um coxo, colocaram sobre a plataforma onde ele estava pregando, e disse, eu vou dar a vocês 30 segundos para vocês orarem a Alá e Alá curar esse coxo. Se Alá curar, eu vou remover todo o meu equipamento, vou pegar toda a minha equipe e vou embora desse país e nunca mais volto aqui. Mas se Alá não curar e Jesus curar, aí vai ser o contrário, vocês vão se retirar daqui e vai deixar eu continuar a minha cruzada. E o chefe daquela comitiva disse, nós não vamos fazer isso. Nós não aceitamos o desafio. Ele falou, não tem problema, eu vou fazer. E ele pega da mão do coxo e diz, em nome de Jesus, levante-se e anda. E o coxo levantou e saiu correndo. E uma multidão, não precisou pregação naquela noite. Ele diz que a multidão inteira se rendeu a Jesus. O que é isso? É a manifestação do poder de Deus na vida de alguém. Essa manifestação ela pode ser experimentada de várias formas. Eu me lembro que passei por uma experiência em São Paulo, quando nós éramos pastor, em que alguém foi me matar dentro da igreja. E eu já tinha ouvido muitos testemunhos sobre isso. Mas é diferente quando acontece com você. Diferente quando você vê a arma apontada na sua direção. É diferente. E eu me lembro que aquele rapaz entrou na igreja e disse, eu vim aqui para matar você. E eu disse para ele, pode vir. Se você conseguir chegar até aqui, você vai fazer o que você precisa fazer. E ele veio, e os irmãos da igreja começaram a orar. Quando ele chegou perto de mim, ele não conseguiu fazer nada e foi embora. Eu sabia que o que tinha paralisado ele não era eu. Havia um poder sobre a minha vida naquela noite, que é o mesmo poder que está sobre a sua vida. Amém. Talvez você diga assim, eu moro numa rua onde existe muitas bruxarias, existe isso, existe aquilo. Eu quero dizer para você nessa noite que você e Deus é maioria. Aleluia. Você diz, na minha casa só eu sou cristão. Você e Deus é maioria. Sabe por quê? Porque você tem um poder à sua disposição, que não é qualquer poder. É o poder do reino de Deus. Esse poder está à sua disposição. O grande problema é que nós não usamos esse poder nas nossas vidas diárias. A gente quer buscar esse poder no culto na igreja. E esse poder deve acontecer no culto. Não estou dizendo que não deve. Mas você precisa aprender a usar esse poder quando você estiver enfrentando dificuldades. Um dos poderes do reino de Deus é o poder de criar. Diga assim, no reino de Deus existe o poder de criar. Você vai encontrar várias partes na Bíblia onde o poder de Deus foi liberado para criar. Desde o início, em Gênesis, o poder de Deus é liberado para criar. Criar o quê? O que for necessário. Quando Ezequiel está diante de um exército de ossos, só caveiras, Deus pergunta para ele, Ezequiel, esses ossos poderiam voltar a viver? Ele responde, Senhor, tu sabes. Então Deus diz para ele assim, então ok, agora profetiza. Ou seja, libera uma palavra. E eu, como é que eu faço? Ele assim, você vai dizer assim, ossos secos, tenham vida. Você vai dizer isso, mas primeiro você vai dizer, vento que sopra aos quatro cantos da terra, sopra sobre esse lugar. Ele fala isso e sopra um vento, e a Bíblia diz que se encaixa cada osso no seu osso. Deus monta, imagine um exército de esqueletos no chão. Depois ele diz assim, que venham pele. E o que surge? Pele. Que venha nervos, que venha carne, que venha espírito, que venha tudo. Tudo é liberado através do poder criativo do reino de Deus. E eu quero dizer para você que esse poder de criação está na sua vida. Você crê nisso? Amém. Esse poder nos leva a pensar com a mente de Deus, e Abraão fez isso. Romanos 4,17 diz que quem tem esse poder à sua disposição, sabe o que faz? Chama a existência aquilo que não é, como se já fosse. Deus sempre trabalhou dessa perspectiva. Por isso, quando Deus chama Abrão, Deus não aceita que ele continue Abrão. Deus muda o nome dele para Abraão, pai de multidões. Um homem que não tinha filho nenhum. Fisicamente não tinha. Mas no mundo de Deus, onde não existe o impossível, já tinha. Então Deus dá o nome de pai para um homem que ainda não é pai. Porque Deus não espera acontecer. Ele faz antes de acontecer. O que você precisa de Deus não vai... O que você precisa receber de Deus não vai ser feito. Já foi feito. Amém. É prosperidade, é milagre financeiro. Chame a existência. Eu sempre gosto de contar um milagre financeiro, né, falando um pouquinho sobre finanças, que aconteceu conosco, que foi uma das coisas que é fruto disso que eu estou falando. A Rose comprou algumas roupas para as crianças, numa época lá em Jequié,
E eu cheguei de viagem, ela disse assim, amor, nós precisamos pagar amanhã R$370. E eu me lembro que eu tinha uns R$40 na minha conta. Um dinheiro que eu tinha na carteira era para usar em casa. Aí ela, se você tem o dinheiro, e a gente às vezes, com a nossa boca, condena o nosso destino. Você tem o dinheiro, a gente responde o quê? Não tenho dinheiro. Fala para o seu irmão, para de falar isso. Você tem tudo que você precisa a seu dispor. Amém? Amém. Geralmente quando as pessoas me perguntam, por exemplo, assim, você já foi à África? Você já foi ao Japão? Eu nunca respondo não. Eu sempre respondo, ainda não. Porque eu deixo a possibilidade para que aconteça. Você tem carro? Você tem casa própria? Quem já tem, diz eu tenho. Quem diz que não, quem não tem ainda, não diga não tenho. Diga assim, ainda não. Porque você vive no reino das possibilidades. Diga assim, você vive no reino das possibilidades. Diga assim, no reino de Deus não existe impossibilidades. Não existe. Impossível é uma condição humana, não é uma condição divina. Amém? Amém. Não existe. Então eu me lembro que Rose ficou preocupada. Aí chegou de noite, né? Toda quieta assim, né? Aí assim, o que você tem, amor? Tá assim. Amanhã a mulher disse que vem aqui de manhã. Eu falei, que hora é essa que vem? Ela falou que vem aqui umas 10 horas. Eu disse, fica tranquilo que Deus vai trazer o dinheiro. Aí ela disse, como? Eu disse assim, dormindo, vamos dormir. Porque a Bíblia diz que Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Vamos dormir. Não deixe nada tirar seu sono não, meu irmão. Amém? Deite e durma o sono do justo. E se tem alguém aqui que não está conseguindo dormir, eu quero profetizar agora que essa noite você vai dormir como criança. Assim, ó, quando mama, vai dormir, vai apagar, você vai acordar amanhã, bote o despertador, senão vai até perder a hora. Você recebe? Amém. Acordei no outro dia, 8 horas da manhã, fui no banco. Já entrei no banco falando em línguas. Botei o cartão de crédito no caixa eletrônico, digitei a senha. Eu falei que eu tinha quanto? 40. Tinha 1.040 lá. Tirei os 1.000, deixei os 40 lá. Voltei para casa, paguei a dívida, ainda comprei presente para a Rose. Olha que mistério. Por quê? Porque quando você anda com Deus, o poder do reino de Deus está à sua disposição. Amém? Para criar. Criar o quê? Criar. Nós temos orado, nós recebemos uma direção na nossa reunião de pastores desse mês que eu quero passar para a Igreja de Cristo aqui. Amém? Amém. O apóstolo Joselito está orando conosco, pastores, para que Deus nos dê ideias criativas. E eu quero profetizar que Deus vai te dar uma ideia que vai mudar o destino da sua geração. Amém. Você crê nisso? Amém. Uma ideia que Deus te dá pode mudar tudo na tua vida. Sabe por quê? Tudo que você está vendo agora, tudo que os seus olhos veem agora, um dia esteve na cabeça de alguém. Tudo. Tudo que você está vendo agora, o dia foi o problema de alguém. Um dia, alguém cansou de ficar em pé e criou a cadeira. Verdade. Um dia, alguém cansou de falar e a voz não sair. Criaram o microfone. Um dia, tudo que você está usando agora, né, o óculos, o sapato, um dia esteve na mente de alguém. Deus deu a ideia. E você sabe como surgem as ideias? Na maioria delas surge quando você está enfrentando um problema. Quer ver uma coisa interessante? No meio dos seus problemas pode ser o momento que Deus pode enriquecer você. Naquele problema que você acha que é a sua dificuldade, pode ser a possibilidade que Deus criou para você ficar rico. Só que nós somos como o povo de Israel. O povo de Israel está diante do Mar Vermelho e eles acham que o Mar Vermelho é o problema. Não, o Mar Vermelho era a arma de Deus para matar o exército de Faraó. Não era problema, era a resposta. Mas a gente está assim, diante do problema e nós achamos que aquilo é o problema e muitas vezes está ali escondido e você só precisa de revelação e Deus vai abrir seus olhos para você enxergar. Amém? Com os olhos dele. Até mesmo Moisés não entendeu isso, foi orar. E Deus disse, mas está clamando por quê, Moisés? Diga Israel que baixe. Então nós precisamos, né? Quer ver uma coisa interessante? Eu estava lendo sobre
um cara que ficou milionário em 6 meses. O que ele criou? Ele criou algo tão simples. Ele odiava chegar na lanchonete e abrir o saquê com dente. Porque às vezes aquele negocinho de abrir o saquê não funciona, né? Aí ele criou uma guilhotinazinha assim pequenininha, que alguns restaurantes já tem. Você coloca o saquê e desce a guilhotina, e corta. O cara criou isso, patenteou, em 6 meses ele ficou rico. Então eu quero profetizar que esse mês de setembro, a gente está falando do poder criativo do reino de Deus. Levanta a mão para receber, amém? Quando profetizar, você já bota assim, ó, de cuia. Amém? Para receber com as 2 mãos. Amém? Quero profetizar que esse mês de setembro vai ser o mês de ideias criativas. Deus vai lhe dar uma ideia que pode mudar o destino da sua empresa, da sua casa, da sua família. Se você recebe, diga: eu recebo em nome de Jesus. E dê um aplauso ao Senhor de agradecimento. Amém? Porque quem crê não celebra depois que o mar abre. Celebra antes. Celebrar depois que o mar abriu, meu irmão, é fácil demais. O negócio é celebrar antes. Pegar o tampandeiro e começar a dançar antes. Então diga assim, começa a dançar que a vitória já chegou. É mês de setembro, é o mês de acontecer coisas. Vai nascer coisas. Deus vai trazer coisas novas na sua vida. E eu recebo, porque a minha vida também, meu irmão, vai ser um mês de possibilidades. É o mês do meu aniversário. Olha que manto poderoso. Mistério puro. Dia 15 eu estou ficando mais novo. Aleluia. Mais novo. Nós, hein? 15 também? Minha filha, você não sabe nem o que significa isso. Foi o dia que Jesus nasceu. Pois é, dia 15. Pois é, se você for estudar o calendário do serviço de Zacarias, vai bater dia 15 ou 16, eu creio que foi 15. Amém? Dia que o Messias nasceu, festa dos tabernáculos. Aleluia, vamos ficar mais novos, porque nós não ficamos velhos. Nós ficamos a cada dia mais novos. O que é que fica velho? Aquilo que já nasce pronto. Nós não nascemos prontos. Nós nascemos não prontos e estamos sendo construídos diariamente, amém? Eu, por exemplo, sou a minha mais nova versão, revista e atualizada, de casa nova, né? Novo ambiente, tudo novo. E eu gosto mais dessa versão do que a anterior. Amém? Se você não está satisfeito com a versão atual da sua vida, quero declarar que vai haver uma mudança tão radical de Deus na sua vida, que você daqui até o final de setembro, você vai olhar para trás e vai dizer: meu Deus, o que o Senhor fez esse mês? Não tem explicação, primeiro porque milagre não explica. Milagre você recebe, e como diz o Valdemiro, é para glorificar de pé, igreja. Amém? Nós precisamos receber isso no nosso coração. Que o poder criativo do reino de Deus está à nossa disposição. Isso não é pensar positivo, queridos. Isso não é força da física quântica. Isso é fé. A fé não enxerga, a fé ignora as impossibilidades. A fé olha para as impossibilidades e diz: existe um Deus acima das impossibilidades. E esse meu Deus não conhece o impossível. Ele não sabe o que é impossível. Impossível é uma realidade humana, não é uma realidade divina. Por isso, nós fomos convidados a pensar com a mente do governo de Deus, o reino de Deus. Primeira coisa que Deus quer governar a sua vida é a sua mente. Sabe por quê? Porque foi o primeiro lugar onde a serpente atingiu. A mente humana. O veneno da serpente foi direto aqui, na mente. Por isso Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 10, ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas na mente. Sofisma, o que é o sofisma? Uma meia-verdade. Parece verdade, tem cara de verdade, mas não produz o que a verdade produz. Então, o primeiro lugar que Deus quer governar é aqui, ó. Amém? Amém. Na nossa mente. Não caminhar pelo que eu vejo, nem pelo que eu ouço, nem pelo que eu sinto, mas pelo que os céus estão direcionando. E os céus estão direcionando que você já é mais que vencedor. Que você está debaixo do governo de Deus e que você tem que manifestar esse poder na sua vida diária. Amém? Amém. Mas Deus não quer que nós manifestemos só o poder. Deus quer que nós manifestemos a influência do reino. Amém? Amém. Às vezes, nós pensamos, por que é tão importante nós estarmos bem? Primeiro, porque a sua vida é um testemunho. Amém? Amém. Sua vida é um testemunho do cuidado de Deus, da ação divina. Estar bem para nós não é uma questão de luxo. Possuir coisas para nós como filhos de Deus não é uma questão de status.
é uma questão de testemunho. E o próprio Deus mostra isso na sua palavra. Quando o povo de Israel sai do Egito, eles não saem de mãos vazias. Eles levam ouro, e muito ouro. Então, manifestar o poder de Deus é algo que a gente já vive como igreja. Mas nós precisamos manifestar também a influência do reino. E não se mede a sua influência no reino por aquilo que você é dentro da igreja. Não. Aquilo que você é aqui não dá para balizar sua influência no reino. A sua influência no reino de Deus é medida por aquilo que você é lá fora. Pela forma como você se relaciona com as pessoas, pela forma como você trata as suas finanças, pela forma como você trata os negócios que você tem, com justiça ou com injustiça, com generosidade ou com mediocridade. A forma como você vive lá fora determina se você está ou não influenciando através do reino. Você sabia que você pode ter uma vida poderosa e não ser influente? Primeiro, porque o seu poder pode se limitar ao seu ambiente. Mas a influência, quando Jesus falou de influência, eu gosto muito das falas de Jesus, porque Jesus, quando queria falar de coisas permanentes, coisas que ele vai esperar sempre de nós, ele usava símbolos permanentes. Por exemplo, quando ele quer falar de influência, ele usa o sal. Quantos aqui sabem o que é sal? Uma das maiores verdades que eu descobri sobre o sal, e olha que eu descobri isso já depois de pastor estudando sobre o sal. E quando eu descobri, eu falei, nossa, é verdade isso. Foi descobrir que o sal não é alimento. Nós caracterizamos o sal como? Mas o sal não é alimento. O sal é um mineral que, quando junto com os alimentos, dá sabor aos alimentos. Mas ele mesmo não é o alimento. Você já viu alguém comendo um prato de sal? Tô aqui, eu tô com fome. Vai comer o quê? Sal. Não existe isso. Você conhece alguém que faz isso? Rapaz, tô com uma fome. Vai comer o quê? Sal. Toma aqui um potinho de sal. Não, porque ele não é alimento. O sal é um mineral que, quando ele é colocado junto com os alimentos, ele destaca-se. Mesmo sem ser visto, ele é notado. Ele não é visto, mas você sabe que ele está ali. Sim ou não? Sim. E quando ele não está, você diz o quê? Está sem sal. Cadê o sal? Você está vendo? A olho nu você consegue enxergar? Não. E aí, quando eu comecei a estudar sobre o sal, falando de influência no reino, eu fui estudar as características do sal, para que servia o sal. E quando eu descobri que o sal não era alimento, eu descobri que nós só servimos como influência quando nós nos juntamos a um alimento chamado Palavra de Deus. Você sozinho não pode influenciar nada. Você precisa estar cheio do pão, que é a Palavra de Deus. Amém. Quando nós nos juntamos com a Palavra, aí sim, a minha influência, ela vai destruir a influência das trevas. Quando Jesus fala isso, ele diz assim, importa que os homens vejam, Mateus 5,11, as vossas boas obras, 5,16, os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E antes disso, no versículo 14, ele diz, porque vocês são o sal da terra. E vocês não são só o sal, vocês são a luz do mundo. Isso fala da influência que nós devemos ter, amém? Isso não é medido por aquilo que eu faço na igreja. Olha, eu sou uma pessoa que canta bem na igreja. Olha, eu sou uma pessoa que leu a Bíblia já tantas vezes. Isso não é influência. Isso é devoção. Influência é mais ou menos assim. Você vai sair hoje do ambiente que você trabalha e aí anuncia-se lá, ó, fulano vai ser demitido. E aí os colegas de trabalho começam a chorar. Meu Deus, o que a gente vai fazer aqui sem você? Fulano, como é que pode você ser demitido? Porque você tem importância naquele lugar. Você não é só um funcionário, você é alguém influente. A sua influência ali faz com que você tenha valor. Se você sair hoje da rua que você mora, será que alguém vai sentir falta? Isso é influência. É você ser notado de uma forma que as pessoas sintam falta quando você não está. Um dos maiores testemunhos que eu tenho na minha vida
é quando eu fui pedir demissão da última empresa que eu trabalhei antes de voltar para o ministério em tempo integral. E eu ouvi de 3 chefes. 3. Meu fiscal, meu supervisor e o gerente geral da empresa, o diretor. Todos os 3 olharam nos meus olhos e diziam assim: você aqui dentro não é apenas um funcionário. Nós não podemos demitir você. A empresa teria uma grande perda com a sua saída. Por quê? Porque eu fiz algo simples. Eu cheguei em uma empresa que, quando eu entrei naquela empresa, no primeiro dia que eu entrei no caminhão para trabalhar, o motorista olhou para mim e disse: você é crente? Eu digo assim: sou. Aí um rapaz do lado deu uma risada, trabalhávamos em 4, deu uma risadinha e disse: mais um. Eu disse: mais um o quê? Mais um que não dura 6 meses, crente. Porque de cada 100 funcionários que trabalhavam ali, 60, 70 eram afastados do evangelho. Muitos pastores. Por quê? Porque aquele lugar era uma Babilônia. As prostitutas ficavam na porta. Os caras que vendiam rifas, os jogadores, ficavam na porta porque a gente ganhava muito dinheiro. E aí eu me lembro que no segundo dia de serviço, eles saíram da garagem até o setor de trabalho falando só sobre pornografia. E eu quietinho fiquei na minha. Comecei a orar, fiquei ali ouvindo, e eles riam. E eu sabia que eles estavam fazendo para me enfrentar. No outro dia, aí no mesmo dia, na volta, estávamos voltando para a garagem, eu disse assim: eu quero ler aqui uma passagem da Bíblia para vocês. Não, aqui a gente não gosta que fale de igreja, de religião. Ah, não, eu também não gosto que ninguém fale de pornografia na minha frente. Eu suportei vocês falarem o caminho todo. Eu falei: então o neguinho vai calar a boca e todo mundo vai ouvir a palavra. Não quero ouvir um pio. Quem não quiser ouvir, desce do caminhão. Aí todo mundo, ó. 3 meses, os 3 estavam convertidos. Glória a Deus. Maior índice de demissão na empresa era por causa do alcoolismo. Os técnicos de segurança inventaram um tal de um bafômetro, meu irmão. Que você estava lá no serviço, de repente o carro parava. Assoprou, está alcoolizado. Bastava ter tomado uma demissão, justa causa. Muitos pais de família perderam o emprego. E Deus me deu a ideia. Tinha as palestras de segurança do trabalho. E eles colocaram um exercício lá que acontecia meia hora antes da gente sair. Era obrigatório nós fazermos exercícios. Só que ninguém gostava de fazer. Então o pessoal demorava no vestiário, entrava atrasado para não fazer o exercício. E aí eu pedi essa meia hora. Me concede essa meia hora lá na sala de palestra de segurança do trabalho. E você vai fazer o que lá, irmão? Eu vou fazer um culto. Um culto? Vou falar com o diretor permitiu. Falou: se não vai fazer mal, não vai fazer bem, mal também não vai fazer, né? Coisa de Deus. E aí, primeiro dia que eu fui, todos os funcionários foram para fugir da ginástica, achando que chegar lá ia ficar falando o que quisesse, conversando, batendo papo. Começaram a falar, eu peguei o microfone, liguei, todo mundo em silêncio, em nome de Jesus, todo mundo calado agora que eu vou falar. Aí todo mundo: não, pregador, tô falando sério, tá rindo de quê? Aí todo mundo. Comecei a falar de Jesus, do amor de Deus, do plano do Senhor. Resultado: em menos de 6 meses, mais de 300 pessoas se converteram. O índice de alcoolismo caiu. Todo mundo que trabalhava comigo percebia que tinha alguma coisa diferente na minha vida. Então isso é influência. Isso não é medido aqui dentro. Isso é medido na forma como você negocia com as pessoas. Você não pode ser abusivo nos seus ganhos. Você não pode ser injusto com quem trabalha com você. Isso é influência. O grande problema da igreja nunca foi o poder do reino. Porque a igreja sempre usou bem o poder do reino. Mas o grande problema da igreja foi a falta de influência do reino. Você chega hoje em algumas ruas e você encontra 40, 50 igrejas em algumas avenidas. Mas aquela comunidade não é transformada. Isso é prova de que o reino não está tendo influência ali. O poder está se manifestando aonde? Dentro das 4 paredes. Mas fora dali, os bares continuam abertos, a pobreza continua sendo estabelecida, tudo continua acontecendo de uma forma terrível. Por quê? Porque falta influência. Então é bom desfrutar do poder de Deus, eu gosto. Quem não gosta? Todo mundo gosta. Mas Deus não quer que eu desfrute só do poder dele, Deus quer que eu manifeste influência. Porque se eu não manifestar influência, sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou ouvir o que Jesus disse. Em teu nome expulsamos demônios, poder do reino.
Em teu nome falamos novas línguas, poder do reino. Em teu nome nós profetizamos, poder do reino. Mas Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, eu não sei quem são vocês. Vocês desfrutaram do poder do reino, mas vocês não foram pessoas influentes no reino. E Deus quer que nós sejamos pessoas influentes. O Evangelho em nós deve provocar uma resposta tão poderosa que quem nos viu e nos vê agora, diga assim, rapaz, quem era você? A minha maior alegria quando eu subi a rua que minha mãe mora até hoje, novo convertido, a minha maior alegria era as pessoas pararem minha mãe depois e dizer assim, menino, só Deus, viu? Está fazendo a vida daquele garoto que fez. Eu ficava alegre. E outra alegria que eu tinha quando eu era novo convertido, quando alguém que não me conhecia olhava para mim e dizia assim, você é crente, né? Rapaz, eu ficava alegre, dizia, sou, em nome de Jesus. Mas eu preservava por manter aquilo de uma forma positiva. Por quê? Porque a influência do reino de Deus, associada ao poder do reino de Deus, pode gerar transformação poderosa em qualquer lugar. Você não pode ser só a pessoa que ora e o milagre acontece. Você tem que ser alguém que é um milagre andando por aí. Aleluia. Que quem olha para você diz assim, rapaz, você é muito parecido com Jesus. Quando eu olho para você, eu lembro de Jesus. Olha que coisa linda, ouvir um negócio desse. Glória. Meu irmão, isso tem que ser o seu sonho. Amém? Amém. Mas para isso acontecer, temos que manifestar o poder do reino e a influência do reino. Amém? Amém. Sermos sal e luz nos nossos relacionamentos, Glória. na forma como a gente trata os nossos filhos, a esposa, os pais. Eu sempre gosto de contar esse testemunho dos meus tios. Meus tios não são crentes, até hoje. Mas eles me respeitam muito. Por quê? Porque na minha família é tradição pedir bênção até para o tio. Então, no dia que nós fomos agora em Jequié, eu encontrei dois tios meus. Não sei se você percebeu isso. Um homem e uma mulher, meus tios. E eu parei o carro para pedir a bênção a eles. Tio Tony! A bênção, tio. Senhor, meu Deus te abençoe. Vai lá para a gente conversar hoje. Estava no salão, minha tia passou, eu... Lindona, vem cá. Aí dei um abraço, benção tia. Ô meu filho, como é que você está? Bem. Se você for perguntar a meu respeito sobre eles, eles vão dizer, no dia que eu for crente, eu quero ser igual a ele. Isso é influência. É isso que Deus espera de nós. Um evangelho que não transforma, não é o evangelho de Jesus. Porque o evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Amém. Amém? Não podemos ser pessoas que manifestam somente o poder de Deus. Nós precisamos ser pessoas que influenciam aonde nós passamos. Sabe por quê? Porque quando você é alguém influente no reino de Deus, não é que ninguém vai falar mal de você. Falaram mal de Jesus, não vão falar mal de você? Vai. Vão falar mal. Chamaram Jesus de Beelzebu. Mas Jesus caminhava com um bem que eu considero um dos maiores bens de quem anda com Deus. A consciência de Jesus estava tranquila. Tão tranquila que até no meio da tempestade ele deitava e dormia. Mas quem tem a consciência pesada pode estar na cama mais cara. O remédio mais forte. Não consegue dormir em paz. E se dorme quando acorda perturbado. Mas lá no Salmo diz assim, em paz me deitarei, dormirei, porque tu me fazes repousar em segurança. Alguém que manifesta a influência do reino de Deus é alguém que sabe que por onde passar vai manifestar a glória de Deus. Amém? Amém. Esse é o chamado de Deus para nós. Quantos creem nisso? Eu. Então eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Amém. Fique de pé. Cadê o violão, Edson? Aleluia.